Olá, mulheres prósperas, abençoadas do Senhor. Bom, eu preparei um conteúdo aqui falando sobre o pecado. Na realidade, eu não preparei nada, né? O Espírito Santo trouxe no meu coração, mostrou essa palavra para mim, não só uma, mas algumas palavras, e trouxe muita luz para minha vida também. E isso eu tô compartilhando com você agora, tá bom? Então você precisa estar com a sua Bíblia na mão para você entender esse conteúdo, combinado? Tá bom? Você precisa ler, você precisa olhar com seus olhos, pedir para Deus abrir a sua visão, abrir o seu entendimento, para você olhar para dentro de você nesse momento. Isso é muito particular de cada uma, tá bom? Então não esquece desse detalhe importante. Primeiro ore, primeiro busca a face do Senhor, peça que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, tá bom? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. A leitura será feita do versículo 1 até o versículo 23, tá bom? Então você vai ler o capítulo 6 inteiro. Porém, pro vídeo não ficar muito extenso, eu não vou ler o capítulo inteiro, eu quero que você leia inteiro. Então eu vou estar lendo simplesmente aqui o versículo 23 do capítulo 6, que fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui diz, resumindo, que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? O que será que é pecado? Aí nós vamos lá agora, nós lemos em Romanos, né? Agora nós vamos voltar lá em Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, Êxodo. Você vai lá em Êxodo, no capítulo 20 de Êxodo, está dizendo os 10 mandamentos. Então Deus deixou algumas coisas certas para nós seguir. Ele deixou algumas leis, ele deixou algumas coisas instruídas para nós, né? Então eu vou ler aqui também somente o versículo 17, tá bom? Êxodo, capítulo 20. Eu quero que você leia todo, mas eu vou ler somente o 17. Diz aqui: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, assim, só para trazer a questão da cobiça, que tem gente que fala, inveja branca. Branca? Cuidado, cuidado com coisas que a gente convive e acha que é normal. Cuidado. Então, assim, eu quero que você leia o capítulo 20 de Êxodo todo, tá bom? Mas eu trouxe aqui somente essa palavra. Mas aí, algumas coisas foram mudando depois que Jesus veio, né? Agora vamos lá, então. Eu quero que você agora vai lá para Tiago. Vai lá, abre sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, no versículo 14. No versículo 14 de Tiago diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, depois que Jesus veio, ele deixou, além dos 10 mandamentos, que tem os 10 mandamentos da lei de Deus, mas além dos 10 mandamentos, antes era só o ato consumido de muita coisa. Só que depois que Jesus veio, o que nós pensamos também é pecado. A gente começa pecando aqui, ó, na nossa mente. Ou nós vamos para a bênção, para a prosperidade, ou a gente vai para o pecado mesmo. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você pensa. Pensou? Pecou. Então, às vezes, nós pecamos muito mais do que a gente imagina. E às vezes a gente esquece de reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados. E isso nos atrapalha na conexão com o Senhor. Mas tem mais uma parte ainda que eu quero ler para você, que está aqui em Provérbios, o livro da sabedoria. Abre aí a sua Bíblia agora em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, diz o seguinte: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Que coração é esse? Que coração é esse? Nosso coração, esse coração é nossa alma. Da nossa alma sai vida. Ou não. Depende
depende de como. Então, guarda o seu coração, guarda a sua alma, guarda o que você pensa, guarda o que você sente. Cuidado, cuidado com os detalhes. Então, que pecado é esse, será, né? Então, se o salário do pecado é a morte, que pecado é esse? Que salário é esse? Porque quando nós pecamos, nós se afastamos de Deus. O pecado é essa morte do quê? De nós se afastarmos de Deus, não é Deus que se afasta de nós. Nós se afastamos de Deus através do pecado. E a gente vai pecando devagarinho, vai pecando um pouquinho e vai se acostumando com isso, vai achando que é normal, é igual mentirinha. Ah, é uma mentirinha, é só uma mentirinha. Hoje é uma mentirinha, amanhã é outra mentirinha, mentirinha. E a gente vai se afastando da verdade. E quanto mais você se afasta da verdade, parece que mais difícil é de retomar. E às vezes você fala, nossa, tá tão difícil alguma coisa na minha vida, não sei por quê. Porque talvez em alguma área da sua vida, são 11 áreas da vida, em alguma área da sua vida talvez você esteja mentindo, esteja pecando, esteja de uma forma que não é coerente com aquilo que Deus nos ensina. E não agrada aos olhos do Senhor. Então nós precisamos voltar os olhos para dentro de cada uma de nós e ver como está, como eu estou. Esquece de dizer como seu marido está, como seus filhos estão. Olha para você, mulher, como você está. Às vezes você olha ao redor, vê o defeito dos outros, vê o problema dos outros, mas não vê como você está. Como está o seu coração? Como está a sua alma neste momento? Então olha para dentro de você. Se você pecou, se você errou, paciência. Sabe o que você precisa? Reconhecer. Deus só quer que você reconheça. Dobra teus joelhos na presença do Senhor e reconheça os seus pecados. Não fala, Senhor, perdoa se eu pequei. Não, Senhor, me perdoa porque eu pequei com isso. Eu errei aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Reconheça o detalhe, mas Deus já sabe. Mas humilha-te perante a presença de Deus. Humilha-te, humilhar é você reconhecer, porque convenhamos, né? Quando a gente erra, às vezes é difícil reconhecer o nosso erro. Então, reconheça os teus erros, reconheça as tuas mazelas e Deus vai te abençoar infinitamente mais. Então, não esquece, pega a sua Bíblia, leia ela, busca essa comunhão, pede para o Senhor abrir o seu entendimento, leia o capítulo todo, não leia só o versículo, leia o capítulo inteiro, se entrega de verdade, conversa com o Senhor, põe teu joelho no chão, humilha-te na presença do Senhor, reconhece teus erros e você vai ver que a intimidade com Deus vai aumentar, as coisas vai fluir de forma diferente na sua vida e você vai viver o extraordinário a partir daí, tá bom? Porque o que nós precisamos tá em paz, com a nossa alma em paz. E mesmo que você ache que você nem sabe que você estava pecando, você sabe sim, nós sabemos, já nascemos sabendo o certo do errado, tá bom? Todos nós temos esse dentro de nós aí, esse despertar. Então, confia no Espírito Santo de Deus, confia no Senhor, se aquebranta, se humilha na presença do Senhor e acerta a tua vida e você vai ver que o Senhor vai resplandecer de uma forma maravilhosa na sua vida. Beijo grande, você é especial.